Bom dia, irmãos. Nós estaremos hoje dando continuidade mais uma vez aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora, e hoje nós vamos estar vendo duas lições. A lição 10, Frutos da Tribulação, e a lição 11, Presença Suficiente. Estamos estudando o tema Esperança em tempos de pandemia. E hoje estaremos dando continuidade com duas lições, porque hoje é o último domingo do terceiro trimestre. Então nós vamos terminar essa revista no domingo que vem com as lições 12 e 13. E daremos início à revista do quarto trimestre daqui a 15 dias. Ou seja, no segundo domingo de outubro. Já que hoje é dia 27, o próximo domingo é o 1º de outubro, primeiro domingo de outubro, a gente vai trabalhar as duas últimas lições dessa revista. E a revista nova já está disponível, já foi colocada no nosso grupo do WhatsApp. E no site da Convenção Batista Fluminense está acessível a todos que quiserem tê-la diretamente, inclusive se quiser imprimir. Nós estaremos orando, irmãos, para dar início à nossa aula, tá? E então estaremos fazendo essa oração, pedindo a direção do nosso Deus. Senhor Deus querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós te rogamos pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Ó Deus, usa-me, ó Pai, nesse momento, Pai, para poder ser um instrumento Teu, para falar, ó Deus, às mentes e aos corações de todos quantos estiveram ouvindo, vendo e ouvindo esta aula. Meu Deus querido, que o Teu Santo Espírito possa usar a minha boca, possa usar a minha mente para Te servir. Nesse momento, ó Pai, seja conosco, Pai, dirija-nos, orienta-nos a nossa vida em tudo quanto fizermos, ó Pai. Ó Deus, toma esse estudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos fazer inicialmente a leitura bíblica básica da lição número 10, que está lá em Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Nós faremos a lição a partir da lição 1, do versículo 1. Na revista começa no 3, né? Nós faremos a partir do versículo 1, que nos diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No versículo 6 nos diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos próprios ímpios. O 8 nos diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos
a reconciliação. Paulo, quando escreveu esta carta aos romanos, ou seja, aos cristãos que viviam em Roma, eles estavam vivendo um momento muito difícil, de grande tribulação, de grande perseguição, porque ser cristão nos primeiros anos da era cristã era uma grande aventura, era uma grande prova de fé, já que a perseguição religiosa se fazia diretamente. A perseguição religiosa e, consequentemente, também a perseguição política, porque os cristãos eram tidos como arruaceiros, como desordeiros, como quem estava ali para perturbar, para tirar a ordem social vivida naqueles lugares, sob o domínio do Império Romano. Tá? Então nós vemos o seguinte: por que vivemos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Nós estaremos trabalhando nessa lição esses 3 questionamentos que aqui foram colocados. As tribulações, os problemas, as dificuldades fazem parte da nossa vida. Isso é característica da vida humana. Ninguém vive nesse mundo num eterno mar de rosas, vivendo sem preocupações, sem problemas, sem dificuldades, que quando não tem, as pessoas inclusive procuram. Isso é um fato. Tá? Nós vemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava as tribulações no contexto social em relação à sua fé, e é bem verdade que os cristãos foram justificados, ou seja, nós fomos declarados inocentes. A justificação é que nós fomos inocentes, declarados inocentes diante de Deus. Diante de Deus nós somos inocentes. Nós somos justificados pela nossa fé, e a nossa fé que produziu e vem produzindo um arrependimento, uma nova vida, segundo a vontade do nosso Deus. Então nós temos paz e o direito de nos alegrarmos na esperança da glória divina. Mas nós não estamos isentos, livres das tribulações. Ninguém está. E todos nós estamos vivendo tribulações. No item 1 dessa lição nos diz: a tribulação produz perseverança. Então o que é a perseverança? É saber esperar no Senhor, é não se desesperar, saber que tudo acontece no seu próprio tempo e no tempo que Deus define, não no tempo que nós queremos que seja, mas na época, no momento certo que Deus quer, e que Deus sabe de todas as coisas e quer o melhor para todos nós. Então vemos que a vida humana no início do cristianismo era uma vida mórbida, insalubre e nociva. Além das perseguições religiosas e políticas vividas pelos cristãos, como eu já comentei agora há pouco, havia também uma qualidade de vida extremamente ruim. Lixo, dejetos eram jogados nas ruas. As pessoas estavam expostas a enfermidades, a infecções, porque as condições de higiene eram muito ruins. Além do que havia também a violência, já que Roma era o centro
a capital, o centro do poder do grande império romano. Então ali viviam muitas pessoas e muita gente vivia uma vida muito difícil. Então a gente vê que quem aceitasse Jesus como Salvador e Senhor continuaria vivendo todos aqueles problemas daquele contexto social que existia ali. Como nós também vivemos problemas. Mas nós sabemos que nós temos a vitória no nosso Deus. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que o nosso Deus está ao nosso lado, está lutando junto com a gente, que o Espírito de Deus nos orienta, nos dirige naquilo que fazemos. Então, havia um corpo social, um ambiente social, econômico muito ruim naquele período. Então, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Não é viver sofrimentos, não é ter uma postura masoquista, aquelas pessoas que gostam de sofrer, que gostam de querer mostrar sofrimento, de querer que os outros tenham pena, tenham piedade delas. Não é isso. É conviver com as tribulações e não deixar ser dominados por elas. O Benjamin Franklin, que foi um dos líderes da revolução que deu independência aos Estados Unidos, afirmou que viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes à vida humana. Os problemas fazem parte, eles estão presentes na vida de todos nós. E o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações. Nos gloriar por quê? Porque as tribulações, elas nos ensinam. Elas nos fazem ser melhor. Ou seja, produzem um crescimento espiritual. Não é querer viver de sofrimento sem fim. Tá? Através das tribulações crescemos em perseverança. No item 2, a perseverança produz caráter aprovado. Então, o que é o caráter aprovado? É o caráter que Deus quer que nós tenhamos, que Deus quer que esteja presente na vida de cada um de nós. Tá? Esse caráter desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva do direito de não ser teórica ou especulativa. Mas precisa ser um exercício prático de enfrentamento das tribulações. Isto é, quando nós não nos deixamos dominar por ela. Ou seja, quando nós estamos levando em conta essas situações vividas como um aprendizado, como uma forma de crescimento espiritual para cada um de nós. Retém o que é bom. Ou seja, estejamos sempre tentando entender os propósitos de Deus para a nossa vida. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar, que nos torna vitoriosos. Ela não é passiva ou na impossibilidade de se fazer algo
espera para ver o que vai acontecer. Ou seja, nós ficarmos de boca aberta esperando a morte chegar, como diz o ditado popular. Nós temos que ver que a perseverança nos concede uma estabilidade positiva. O que é a estabilidade? É quando nós estamos nos colocando de uma forma linear, quando a nossa vida cristã não se torna abalada pelos problemas, pelas tribulações. Quando a gente passa a viver aquilo ali sem se deixar ser dominado por tal problema. Então, compara essa estabilidade positiva com o papel da primeira vértebra da nossa coluna, que sustenta o crânio, que tem um peso normal estando numa posição em pé de cerca de 5 quilos. Nós, quando inclinamos a nossa cabeça, esse peso chega a 20, pode chegar a até 27 quilos. Ou seja, a nossa coluna é importantíssima. Quem tem dores de coluna sabe o que passa, né? E como ela é importante para poder manter a nossa postura, para nós podermos estar com o nosso corpo erguido. Mas estar com o nosso corpo erguido é importante. Agora, mais importante ainda é estar com a nossa mente erguida, é estar com a nossa vida erguida, com a nossa vida sustentada no nosso Deus, na misericórdia do nosso Deus, na fé que nós temos nesse Deus a quem nós servimos. Isso não pode de jeito nenhum deixar de ser deixado de lado. Nós precisamos conhecer a natureza da tribulação que estamos vivendo para poder amenizá-la e nos colocarmos inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus, que diz lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esta sim é o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência, que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. No item 3 dessa lição, o caráter aprovado. O caráter aprovado, como nos diz, né, na música de lá do grupo Logos: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, mas creio nisto também. Basta-me a graça. O nome dessa música é Espinho, que foi gravada há algumas décadas atrás pelo Grupo Logos. Temos também uma outra música do Grupo Logos, Obreiro Aprovado. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser envergonhado por ninguém. Andar como Cristo andou. Fala isso na letra dessa música Obreiro Aprovado. E eu coloquei ali o hino 454, né? Vitória nas lutas, que nos diz: temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará,
defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, Senhor, louvar, vamos, irmãos, exaltar nosso, vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Eu não cantei, mas esses são versos do hino 454, Vitória nas Lutas. O nosso Deus é um Deus de vitória, mas a vitória vem no momento dele, na hora dele, não é na nossa hora, não é quando a gente quer, não é quando a gente está esperando com ansiosidade ou com ansiedade. É quando ele quer. Por isso, a perseverança. A perseverança é a capacidade, a virtude de sabermos esperar o tempo devido de Deus. Bem, estamos sendo provados? Sim, nós estamos sendo provados a todo momento da nossa vida. Só que às vezes as provações são muito fortes. E nós nos sentimos fracos diante de tanto problema. E se nós nos sentimos fracos, as nossas petições, as nossas angústias têm que estar sendo conhecidas do nosso Deus, através da oração. Né? Então o apóstolo Paulo lembra, escreve à igreja de Roma, assim como também a nós, as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Ele usa o caráter aprovado. As tribulações só servirão para nos fazer sofrer? Não. Não é só para nos fazer sofrer. É para nos fazer aprender que a vida é composta de bons e de maus momentos. Tá? Para receber a aprovação, nós somos submetidos a um processo semelhante ao que o ourives faz. Ou seja, o que o ourives faz? Ele transforma aquele ouro bruto numa joia rara. Se pega uma pedra preciosa, um mineral precioso, transformando numa joia cara, valorizada, rara, é porque ela está brilhando, ela está bonita, ela está pronta para ser usada e para ser também ostentada, né? Que quem usa uma joia normalmente quer ostentar, quer aparecer. Então, o ouro da minha aliança. Esse ouro foi trabalhado, ele não chegou nesse estado. Ele é retirado na forma de pó. Ele é todo trabalhado para assumir a forma de uma aliança, de um anel, de um cordão, de uma medalha, de um brinco, de uma joia. Então, nós somos o ouro. E quem é o ourives? É o nosso Deus. É o Espírito Santo. Que quer nos moldar. Que quer que a gente aprenda. E nós precisamos permitir que Deus nos molde. Então, é necessária a devida perseverança, uma paciência triunfadora. E a partir daí temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e aproximarmos-nos de Deus. Isso irá confirmar o caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado, com a esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento ou temerário de quem acha, quer dizer que não tem problema, que vive uma vida linda, maravilhosa, porque na verdade a gente sabe que isso não existe, né? Poderá apresentar esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. A esperança tem a ver com uma certeza inequívoca ou irrefutável conquistada por Jesus Cristo na cruz
do Calvário, quando nos concedeu o seu sangue para nos remir, para nos purificar de todos os pecados. Nós não podemos nos decepcionar com Deus. Podemos viver como viveu lá, estar numa fornalha, como esteve Sadraque, Mesaque e Abednego, e que nem um fio só de cabelo deles foi queimado ou chamuscado. Está em Daniel 3:27. Precisamos chegar nesse ponto, irmãos, de querer coisas tão concretas. Aí a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter perseverança. Nós temos que saber que não há problema que Deus não dê solução, que não resolva. Mas precisamos ter em mente que Ele é o Senhor, que Ele sabe de todas as coisas e que no tempo devido Ele nos concede a vitória. Tá? Nós vamos estar dando continuidade com a lição 11, tá? Presença suficiente. Então, na verdade, elas se complementam, né? Frutos da tribulação. A gente precisa ter perseverança. Presença suficiente. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, é a base dessa lição, que nos diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, isso vai muito de frente a questões que a gente vive no nosso momento, na nossa sociedade, não somente no nosso país. Mas no mundo em geral. Então vejamos aí, se perguntarmos a alguém o que falta para que a pessoa tenha paz e tranquilidade na vida, alguns dirão: uma conta bancária gigantesca, muito dinheiro na conta, nadando em dinheiro. Outros dirão que a saúde é um item indispensável, que é necessário a sua saúde. Pode ser que alguém responda que a prosperidade da sua igreja, que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. Todas essas respostas colocam em pauta a satisfação pessoal, tá? No tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Só que nem todos pensam desta forma. E o pior ainda é quando essa situação está no meio dos cristãos. Quando o próprio cristão, aquele indivíduo que se intitula cristão, não se alegra com a presença de Deus. Não
lhe satisfaz? Normalmente o quê? Não tem paz no coração. No hino 347 nos diz: se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Lindos os versos. E é um fato, é uma realidade que faz parte da vida cristã, que nós, como cristãos, precisamos nos apropriar dessa realidade no nosso dia a dia. Podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Vemos os exemplos bíblicos do passado, os hebreus que passaram 40 anos no deserto e Deus cuidou deles, daquele povo, durante todo esse tempo. Vemos o exemplo também aí em Josué, quando ele apareceu no comissionamento de Josué. Essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sucedendo a Moisés. Falamos na semana passada sobre Josué. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumpri-las. No item 1, nos diz: a presença é suficiente, os recursos não são. Então, o que nos diz o versículo que nós lemos, Hebreus 13, 5? Que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riqueza nesta vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz a sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. A economia praticamente parou em determinadas atividades, outras até progrediram bastante. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência que se tem do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro ele é muito bom quando ele é o nosso servo, não quando ele é o nosso senhor. Quando ele está ocupando o primeiro lugar na vida de cada um de nós. Então nós temos que confiar em Deus, mais em Deus do que nas coisas materiais. Nós precisamos depender do nosso Deus. Então a gente tem uma tendência da nossa natureza de ser humano de buscar o conforto, de buscar segurança em coisas materiais, de procurar ter uma vida melhor. Sim, são aspirações que todas as pessoas têm. É saudável, sim, até o ponto em que essas aspirações não ocupem a prioridade na vida de cada um de nós. Então, o fato de não prosperar, de não ganhar mais do que ganha, deixa muita gente em estado depressivo. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem sua utilidade. Falei isso agora há pouco, né? Me antecipei um pouco a esse trecho da lição. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela
são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença de Deus é suficiente, mas os recursos não são. Porque quando há a presença de Deus, também há os recursos. Deus não nos desampara. Deus supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Então, aquela ideia lá da teologia da prosperidade, em que se associa a prosperidade somente a dinheiro, a bens materiais, ao sucesso material, ela é muito perigosa, porque leva a mudança de prioridades na vida cristã. E isso é uma coisa que desagrada a Deus. Deus não quer dividir a prioridade dele com nada nem com ninguém. Então nós não devemos fazer isso. A presença é suficiente, o tempo não é, que é o que diz no item 2 dessa lição. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade de cristãos, de novos cristãos, de hebreus que se converteram ao cristianismo. Esses hebreus, eles traziam junto deles um grande apego à tradição da religião judaica, às doutrinas do judaísmo, às práticas religiosas do judaísmo. E nesse ponto, quando foi escrita essa carta a eles, foi para lembrar que a espiritualidade deles estaria sendo posta em prática com a presença de Deus, estando dentro do templo ou fora do templo. E no caso de alguns desses hebreus, eles estavam praticamente retornando aquelas práticas da religião judaica, que é uma religião cheia de rituais, não é? E isso foi uma coisa que não foi aprovada por Jesus. Rituais, quando não tem valor para Deus, o coração limpo, quebrantado, uma vida santificada, consagrada, é o que Deus quer de nós. Os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo, lá nos templos judaicos. Mas o texto mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Eles não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa de Deus era maior, porque havia uma associação da presença de Deus no templo, ligada à tradição judaica. Nós, na quarentena, estamos desde o mês de março agindo, trabalhando à distância. As nossas aulas estão acontecendo semanalmente nessa forma de ensino à distância. A nossa igreja está funcionando. Então nós não deixamos de servir ao Senhor. Nós não deixamos de contribuir financeiramente com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós não deixamos de servir ao nosso Deus, de cultuarmos a Ele, de estudar a sua palavra. Só não estamos lá em concentração de pessoas.
porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de necessidade de nos mantermos afastados. Materialmente, mas espiritualmente nós estamos próximos. Nós não estamos isolados. Então o afastamento social se faz necessário? Sim, sim, precisa sim. É a manutenção da nossa saúde física. Tá? Mas a nossa vida cristã não parou por causa disso. Então a presença de Deus está conosco, aonde quer que estivermos. No item 3, a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Aí é citado na revista o Salmo 139, de 7 a 12. Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, ou seja, a onipresença de Deus. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti trevas são luz. Há uma música gravada pelo grupo Lorgos chamada Asas da Alva, que retrata de forma musicada, numa poesia musicada, exatamente o Salmo 139. E bem fiel a essa passagem bíblica, que nos retrata, que nos revela a onisciência, a onipresença de Deus. O ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Às vezes nós ficamos preocupados porque nós não estamos no templo. O Senhor está nos vigiando para punir os nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas, os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação. Pois se não compreenderemos erradamente a natureza, presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. De acordo com o texto de Davi, do Salmo 139, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir dos seus filhos. O nosso Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que viva policiando a nossa vida. Quem tem que policiar a nossa vida somos nós. Fazermos uma autoanálise constante do que a gente faz, do que a gente fala, se aquilo está agradando ou não a Deus, se aquilo está produzindo ou não um bom testemunho para com as pessoas que conosco convivem. Então a gente vê que situações como
Deus está corrigindo o mundo. Começou o princípio das dores, o mundo está acabando. Isso foram chavões que surgiram no início da pandemia. Porém, isso é uma concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam como um carrasco, um Deus vingativo, que tudo que acontece é castigo de Deus. Nós precisamos nos libertar dessa visão e redescobrirmos um novo relacionamento com Deus baseado no amor, na misericórdia do nosso Deus, no perdão que o nosso Deus nos dá a cada dia, a cada momento. O mal existe e acontece, mas nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus. Deus, uma consequência natural, isso é uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação do mundo, e acontece com a permissão de Deus. Deus se faz presente para salvar-nos. Com a sua mão, Ele nos guia, Ele nos sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às nossas necessidades materiais e espirituais. Por que um Deus